pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Eu já achei o texto enquanto a gente estava no intervalo. Vamos voltar lá só para a gente ver. Êxodo 13, 9, por favor. Êxodo 13, versículo 9. Na verdade, 8 para a gente já entrar no 9. Êxodo 13, versículo 8. Êxodo 13. O diabo, ele é simplesmente um copiador das coisas de Deus. Ele tira princípios da palavra para criar regras para o mundo dele, infelizmente. Êxodo 13, versículo 8 e 9. Posso ler? Diz assim: nesse dia, cada um dirá a seu filho. Deixa eu ver se é isso. Peguei certo, gente? Ai, meu Deus. Êxodo 13. Acho que é isso mesmo. 13, 8. É isso mesmo, perdão. Sei que estava errado. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo Senhor, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com a mão poderosa. Ok? Então, o que a palavra está dizendo aqui para nós em Êxodo, e tem outros textos que falam essa mesma referência, né? Falam sobre essa mesma questão. Deus pede para Moisés, então, fala para os filhos de Israel para eles colocarem sobre a sua mão e um memorial em sua testa. Por quê? Porque fala de mentalidade e de atitude. Aquilo que eu penso, que determina os meus pensamentos, são as minhas atitudes. E ele continua falando por que ele está mandando colocar na testa e na mão. Para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Então, tudo aquilo que eu penso, que eu ajo, eu falo. É a mesma linguagem, ó, pensamento, atitude e fala. Então, se os meus pensamentos forem diferentes da minha fala e diferentes das minhas ações, tem alguma coisa errada. Então, se eu falo uma coisa, penso outra e ajo de outra forma, as coisas estão desalinhadas. Porque quando a palavra do Senhor está na minha mente, então automaticamente as minhas ações e a minha palavra estão segundo a palavra de Deus. Por isso que o diabo vai querer colocar uma marca na mente. Então vamos mudar a mentalidade da humanidade, vamos mudar as suas ações, automaticamente eles vão começar a falar de tudo aquilo que está sendo mudado na sua mente. Gente, isso é tão forte para os últimos dias e já está atuando hoje. Nós vemos um turbilhão, né, de mudanças aí ao longo desses últimos anos e isso só vai se intensificar. Então, não fiquem escandalizados quando vocês verem as pessoas realmente mudando atitudes, mudando pensamentos, mudando leis para poder entrar, né, nesse ritmo de mudanças contra a palavra de Deus, porque isso é cumprimento da palavra de Deus, ok? Nós não vamos poder paralisar isso. Nós vamos poder paralisar isso na nossa vida pessoal. Agora, no mundo, isso vai caminhar cada dia mais para um processo de aumento, né? Dessa deturpação da palavra de Deus, ok? Por isso que o versículo 14 vai falar sobre isso também. Olha lá. Então olhei, capítulo 14, versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o cordeiro. Agora o cordeiro está com letra maiúscula aí, né? Então agora quem está diante dele é o próprio Cristo, ok? Em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então lembra de identidade? Nós falamos sobre isso lá nas 7 cartas às igrejas. Carregar uma identidade, né? As pessoas olham para nós e vão conseguir, isso mesmo, Oivaldo, as pessoas vão olhar para nós e vão identificar que nós somos filhos de Deus. A mesma coisa quando as pessoas olharem para os seguidores da besta, eles também vão identificar que eles são adoradores da besta por causa da maneira com que eles agem, a maneira com que eles pensam e aquilo que eles falam. Então essa é a maneira de identificar.
Mas aqui nós estamos tendo uma outra visão de João. Versículo 2: ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Essa é a primeira parte aqui do capítulo 14. E tem tanta coisa aqui dentro desses versículos que a gente nem imagina o quão maravilhoso e o quanto de riqueza espiritual João está mostrando aqui para nós dentro desses primeiros versículos do capítulo 14. Vamos tentar falar um pouquinho até o término dessa aula. Então, o primeiro versículo fala de uma visão. João está vendo, né? Olhei e diante de mim estava o Cordeiro, o próprio Cristo, né? Em pé sobre o Monte Sião. Ele está tendo uma visão e nessa visão o próprio Cristo está em pé sobre o Monte Sião, ok? Sobre o monte de Deus lá, de onde ele vai reinar. E junto com ele, 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então, existe uma multidão de 144.000 que estão ali junto com Jesus no Monte Sião. Quando nós estudamos isso aqui atrás, no capítulo, acho que foi capítulo 7, né? Acho que é isso. Fala de 12.000 de cada tribo, ok? Então fala de um rebanho, né? Um povo que descende das próprias tribos de Israel. Eu acredito que está falando sim de um povo que não se dobrou a Baal, de um povo que não se dobrou a besta, ao falso profeta, que não se dobrou diante da ameaça de morte, que não se dobrou diante de nenhuma ameaça que veio sobre a sua vida. Os 144.000 aqui são os mesmos 144.000 do capítulo 7, se não me engano, tá? Não faz diferença, são 12.000 de cada tribo de Israel. Alguns dizem que aqui já está também a igreja, vamos dizer assim, né? O povo já escolhido de Deus. Mas está falando sobre os 144.000 e vai falar sobre o cântico de Moisés. Então eu acredito que nesse momento João está vendo sim o povo de Israel, a nação que Deus escolheu e aqueles que já foram salvos no arrebatamento, tá? Então aqui nós estamos tendo uma visão e a gente vai perceber isso mais para frente. Nós estamos tendo uma visão de Jesus já sobre o Monte Sião na sua volta. Então esses que foram salvos das 12 tribos de Israel, que foram separados, que se entregaram integralmente ao Senhor, eles já estão de pé junto com o Cordeiro, ok? É isso que está falando aqui para nós. E aí o versículo 2 entra numa outra questão aqui. Então, esses 144.000 estão com Jesus sobre o Monte Sião. No versículo 2 ele diz assim: ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. A palavra de Deus, em vários textos, fala para nós que a voz do Senhor é como o barulho de muitas águas, o som de muitas águas, né? Isso, pastor. Isaías 59:19, que o senhor leu ontem. Querem ler, gente? Olha como o Senhor vai vir nos últimos dias. Pastor Marcos leu essa passagem ontem lá na igreja para nós. E ele lendo e eu vibrando, né? Porque glória a Deus, porque a palavra ela vai sendo ministrada, né, aos nossos corações. Isaías 59, eu vou ler para vocês, se vocês não quiserem abrir. Isaías 59:19, diz assim, ó. Eu vou ler do 18. Na verdade, o capítulo inteiro, 59, gente, tá falando sobre essa questão do juízo, né? Da vinda de Jesus, ó. O tema de Isaías 59 fala pecado, confissão e redenção. Então fala sobre o juízo final, tá? É sobre isso que esse texto tá falando. E aí do versículo 18 em diante, e até o 19, que é onde fala sobre isso, olha o que tá falando. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira.
aos seus adversários o que merecem, às ilhas a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Olha o que está falando agora. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Então a palavra está dizendo que Deus vem com uma voz de trovão e como um som de muitas águas. Então quando Deus fala, é como se o mar se agitasse, é como tivessem muitas águas caindo ou rolando, eu não sei exatamente, como de um trovão, né? Um trovão é forte. Isso é a voz do nosso Deus, ok? E nesses últimos dias aqui, essa voz vai falar, essa voz vai se manifestar. Isso é maravilhoso. Então, João está vendo Jesus sobre o Monte Sião, com os 144 mil, e aí ele diz no versículo 2, houve uns... Oi, pastor. Eu também estava apontando assim, mas referendo a palavra do Toninho de ontem, né? A palavra dele sobre o som, né? De ouvir o som, né? A voz de Deus também. Desculpa, eu lembrei do Isaías por... Você falou alguma coisa ontem sobre isso, né? Isso mesmo. Mas na hora que o senhor estava lendo Isaías 59 ontem, só vinha essa palavra no meu coração, porque como essa semana inteira eu, né, estudei essa aula e a gente vem falando sobre isso, eu me lembrei na hora. Eu falei exatamente a volta de Cristo, com esse som, né, de muitas águas, da voz do Senhor, do próprio Deus falando. Então essa é a voz do nosso Deus. Então quando a gente tiver ouvindo isso, porque nós vamos estar atentos à volta do Senhor, nós vamos ouvir esse som de muitas águas, a voz do nosso próprio Deus. Ele diz assim, então ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Então, a voz do Senhor, ela tem ao mesmo tempo esse misto de um som de muitas águas, de trovão, mas de muitos arpistas também tocando. Então, entende? Ao mesmo tempo que é suave, é forte, é tremendo, é maravilhoso, é lindo, né? Então, a voz do nosso Deus, ela representa isso. João está descrevendo isso aqui para nós entendermos. Versículo 3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Eu acredito, queridos, que o texto está falando sobre essa multidão dos 144 mil que já estão de pé diante do Cordeiro, e então eles têm um cântico nos seus lábios, e nós vamos ver que ninguém sabe cantar esse cântico. Por quê? Porque é algo que Deus dá para eles cantarem, é um cântico novo, é algo totalmente dado naquele momento para que eles cantarem. Para esses que foram salvos nesse momento das tribos de Israel, então há um cântico novo preparado para eles para esse dia, ok? É disso que a palavra está falando. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Quando fala dessa questão, eles não se contaminaram com mulheres, todos os livros que eu já li sobre esse assunto, ou várias pessoas que eu já ouvi falando sobre esse texto, têm uma mesma interpretação. Ainda que alguns acreditem que poderiam ser pessoas que não tiveram casamento, que foram para um convento, vamos dizer assim, né? Seriam as pessoas que ficaram castos por toda a vida, mas eu não acredito que seja isso, assim como muitos teólogos também não acreditam. Por quê? Porque todas as vezes que a Bíblia vai falar de contaminação com mulheres, está falando de prostituição. Lembra que a gente estudou isso nas 7 cartas? E se você ler toda a Bíblia, você vai ver isso ao longo de todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento, Paulo falando sobre essa questão da prostituição, dos falsos deuses, e tem toda essa ligação. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre prostituição, e aqui está falando sobre não se contaminar com mulheres, não está falando de homens ou de pessoas, né, que não tiveram relações sexuais com uma mulher, literalmente dentro de um casamento, por exemplo, ou fora dele, mas de alguém que decidiu ter a tua vida em santidade e não se contaminou
através de uma prostituição com outros deuses. Porque é disso que a Bíblia fala muitas vezes. Por que eu vou criar uma outra doutrina em cima de um texto que em várias passagens está falando sobre adoração a outros deuses, a prostituição no sentido de culto, no sentido de adoração, no sentido de relacionamento pessoal com outra divindade, do que com o próprio Deus. Então, o que a palavra está dizendo é que esses 144 mil, eles se guardaram totalmente a um relacionamento com o seu noivo, com o próprio Cristo, com esse Cordeiro. Eles são imaculados, eles estavam aguardando ansiosamente o noivo, eles estavam aguardando ansiosamente a chegada desse noivo para o casamento. Então, eles permaneceram virgens espiritualmente. Por quê? Se consagraram e se entregaram somente ao Senhor e Salvador da vida deles, ao noivo, ao Cristo, ao Cordeiro. É disso que a palavra está falando. Então não tem como sair desse contexto e falar que são pessoas, homens que decidiram não se casar e se tornaram castos, sendo que a Bíblia não condena, né, o casamento, não condena a relação sexual dentro do casamento. É impossível eu criar essa relação. Então as pessoas que decidiram não casar, que foram monges, freiras, ou pessoas que não casaram com ninguém, é que vão estar nesse momento aqui diante do Cordeiro, no Monte Sião. Não, gente, não. Se a Bíblia inteira fala sobre prostituição no sentido de relacionamento com outros deuses, por que exatamente aqui iria estar falando de outra coisa? Então, também, com as pessoas que eu estudei e os livros que eu li a respeito desse assunto, o entendimento é o mesmo. Está se falando de pessoas das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, falando de um povo, e não necessariamente de um número exato, mas de pessoas que se guardaram, não se contaminaram com adoração a outros deuses, não se contaminaram se prostituindo com outros deuses. Ok? Entendido aí? Vamos continuar? Gente, apesar que já tá dando horário, né? Não vou entrar não, porque senão a gente não vai conseguir falar. Então vamos parar por aqui. A partir de semana que vem a gente faz o restante do capítulo 14, que provavelmente dá tempo da gente terminar. E eu já vou entrar então no capítulo 17, se Deus permitir, para a gente já falar um pouquinho sobre essa besta que a gente vem falando aqui, tá bom? Só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui no capítulo 14 também, é como se João estivesse tendo uma visão de um outro momento, ok? Ali nós estávamos falando do reino do anticristo, de como ele vai se manifestar, como ele vai reinar, que ele vai querer marcar as pessoas. E em seguida, a Bíblia começa a falar sobre esse capítulo 14, e que, ao meu ver, até o final a gente vai entender isso, está falando já sobre a vinda de Jesus, né? Sobre ele vir nas nuvens e ele já está assentado sobre o Monte Sião, e aí tem esses 144 mil ao redor dele, cantando esse cântico novo. Então, é como se as visões, lembra? Vão e vêm, vêm e vão, assim como em Daniel, a questão não está em ordem cronológica dos fatos, né? Então, a gente precisa entender que existem momentos em que ele está falando de um momento dos últimos dias, daqui a pouco ele muda a visão para uma outra coisa, e não há nenhum problema nisso. A gente só precisa entender o contexto geral para a gente entender sobre que assunto ou sobre que momento que João está falando, tá bom? Deu para entender aí, galera? Pastor Toninho, tome a palavra se quiser pedir para alguém orar, senão o senhor pode orar aí também. Amém. Aula explicada. Louvado seja Deus. Pastor Silas está por aí? Tá sim. Tá sim. Pastor Silas. Oi. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, eu estou sim. Pastor, nos abençoa com a oração de despedida aqui. Amém. Oremos. Senhor,